Então, estamos agora no segundo módulo, sobre vias aéreas superiores. Como eu disse, nós vamos da região, né, superior e descendo. Então, lembre-se, nós estamos falando de uma região que vai receber o ar. Aquele ar que, imagine você atrás de o exaustor de um caminhão a diesel que faz anos que não faz manutenção na marginal e sua janela está aberta. Bom, filme de terror urbano. Na anatomia, os professores de anatomia devem ter mostrado essa imagem para vocês, falando sobre, né, a estrutura, a macroestrutura do nariz, tá? Então, você teria uma disposição interna no nariz que favoreça a circulação do ar. Então, por que é necessária essa circulação do ar? Porque aqui você tem o seu filtro, que eu chamo de filtro de baixo calibre, é um filtro de retenção de grandes partículas mesmo. Você tem pelos, né, na região nasal, aqui no nariz, diretamente no começo, e aqui está forrado de um epitélio, que já é um epitélio respiratório, com a capacidade de produzir muco, quem nunca, né, tem aquele arranhãozinho no nariz de vez em quando, tá? E ao mesmo tempo tem a sua função sensorial na região superior das coanas nasais. Então, os elementos odoríferos são levados e concentrados nessa região superior graças a esse turbilhão de ar que surge. E aí a codificação neuronal, depois da identificação das partículas odoríferas pelos neurônios presentes nessa região superior das coanas nasais, será transmitida para o sistema nervoso central. Tá? Então, nós temos uma região olfatória e uma região respiratória. Então, tem uma função sensorial e uma função fisiológica ao mesmo tempo, concentrado nessa parte do respiratório. Então, bulbo olfatório aqui no teto, né, das coanas nasais, onde você tem perfurações nessa peça óssea, que permite a passagem de feixes axonais derivados dos neurônios presentes nessa área olfatória, que eu vou mostrar para vocês a histologia daqui a pouquinho. Essa área respiratória, novamente, como eu disse, é o epitélio respiratório, mas essa região onde entra o ar, então a partícula que você consegue ver quando você está fazendo aquela faxina em casa, né? Aquelas pedaços de poeira que vem vindo, né? Então, nessa parte aqui não é exatamente o epitélio respiratório em toda a sua glória, maravilhoso, né? Pseudostratificado, com muco, né? Ele pode ser queratinizado, porque novamente precisa ver o epitélio queratinizado. A queratina é um produto de secreção que permite uma resistência maior a atritos, tá? Então, porque aqui está entrando, imagina aquela, né? Com sorte vocês não têm isso muito frequentemente, mas você trabalhando uma faxina mais pesada em casa, seria bom você ter um epitélio que seja mais resistente a atrito, porque viram partículas macroscópicas suspensas no ar. Então, o epitélio estratificado pavimentoso é como se fosse uma extensão da pele mesmo, porque você tem um momento de abrasão e você tem, inclusive, pelos aqui para a retenção dessas grandes partículas. E à medida que aqui o filtro de baixo calibre reteve a maior parte das coisas que vão depois né, ser expelidas pelo corpo, você agora tem já um ar um pouquinho mais decente, e aí passaria para o epitélio respiratório. Aqui, como vocês podem ver, já nessa figura tem uma riqueza de um plexo baxular muito rico. Quem nunca também, né, sangrou pelo nariz, e é um sangramento bem chato, ele demora para... Né? Então, é ricamente vascularizado exatamente porque aqui nesse momento já está aquecendo o ar, está aquecendo e umidificando o ar. Então, filtra as partículas de poeira aqui, né, na parte vestibular, e também tem a função da área respiratória, ok? Então, aqui, atrito, grandes partículas, aqui já começa a entrar naquele processo de otimização da qualidade do ar, o ar quentinho, limpo e umidificado para poder chegar nos alvéolos. Então, esse processo já começa daqui para baixo. Lembrando que cria, durante respirar, a estrutura das coanas nasais é de tal forma, a macroestrutura é de tal forma que permite um turbilhão de ar que vai circulá-lo aqui, dar uma limpeza maior, mas também enriquecer e expor ao máximo a sua área olfatória, a sua área sensitiva aos estímulos
odoríferos, tá? Muito bem. O que é o epitélio olfatório? Novamente, é muito difícil de ver a histologia disso, é uma área difícil de conseguir a amostra, tá? Então, a maior parte serão figuras que eu vou mostrar para vocês. Você tem principalmente as células sensoriais, são olfatórias, então são neurônios bipolares, então são neurônios que têm uma extensão axonal com receptores sensitivos aqui, que reconhecem partículas odoríferas. A presença dessas partículas odoríferas vão ativar receptores de membrana, iniciar a sinalização por proteína G e vai causar dipolarização, e isso vai ser transmitido via o nervo para o sistema nervoso central. E o restante são células que vão sustentar a função e a viabilidade dessas células olfatórias, tá bom? Também nós temos aqui glândulas de Bowman que umidificam, são ligeiramente diferentes das glândulas que vai ter no restante do trato respiratório, mas a função deles é produzir uma secreção que faça com que cubra esses terminais axonais, esses terminais sensoriais, porque, novamente, a presença da umidade, ela retém melhor as moléculas odoríferas e também permeia melhor, ela favorece essa transdução de sinal, tá? Então, aqui é uma imagem que eu consegui obter. Aqui você tem células de suporte, a maior parte é célula de suporte. Você tem células basais, novamente são células que vão regenerar essa presença desse epitélio de células de sustentação. E você tem células olfatórias aqui, deixa eu ver se eu consigo achar células olfatórias aqui. Essa aqui é uma célula olfatória, você vê que o núcleo dela é um pouquinho diferente, tá? Ela tem um núcleo um pouquinho mais bem corado, todas elas têm esse formato ovalado, porque nós estamos falando de um epitélio pseudoestratificado com diversos componentes, tá? Então, a posição do núcleo, a célula basal mais aqui embaixo, célula olfatória aqui, a célula de sustentação estariam preenchendo, tem um número maior, estariam preenchendo os intervalos entre as células olfatórias, ok? Então, vamos progredir na anatomia. Depois que sai das colunas nasais, você tem a nasofaringe, tá? E a orofaringe também, porque existe um compartilhamento inicial aqui do trato superior entre o digestório e respiratório. Então, nasofaringe, ela tem, dividindo lá mais para baixo, na região um pouquinho mais inferior, você teria a possibilidade, né, de optar pelo trato digestório ou pelo trato respiratório com a epiglote. Tá? Então, aqui, essa estrutura aqui, ela vai ser já forrada por epitélio respiratório. Então, é tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, porque é o epitélio respiratório das vias superiores. Então, quando é via superior, se não for vestíbulo nasal, já é tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, ok? Então, da traqueia até os brônquios, tecido epitelial pseudoestratificado ciliado é o mais espesso que o mercado pode lhe prover. Tudo bom? A orofaringe já é, né, a parte do digestório, e a orofaringe ela já não é assim. Pense bem, né? Eu estou falando de partículas de suspensão no ar, aquelas coisas, né, mais complexas, flutuando, que você não gostaria de pensar no assunto. Mas vamos pensar no que você bota na boca e come. Aquilo dali são partículas grandes mesmo, né? Eu que gosto de Doritos, imagine um Doritos passando por um epitélio pseudoestratificado, ciliado, vai arrancar. No primeiro, porque Doritos não precisa você ter que comer rápido, porque a competição lá em casa é grande para os Doritos. Então você pega aquele negócio ultra duro, come em pedaços grandes, né? Como se fosse um animal, engole aquilo, imagine se fosse o epitélio pseudoestratificado, aquele alto, todo delicado, todo complexo, forrando a orofaringe. Arranca no primeiro pedaço do Dorito que for. Não que isso pare. Né? Não pararia a minha família de competir pelo Doritos, mas veja bem, não é prático, certo? Então, a orofaringe, ela vai ter epitélio estratificado pavimentoso. Okay? Então, esse é o epitélio característico do trato digestório superior também, tá? Então, todo o trato digestório vai ter, inicial, óbvio, né? Antes de chegar na região estomacal, ela vai ser epitélio estratificado pavimentoso, porque ela vai estar sendo exposta à fricção. Vocês não vão atender animais, obviamente, né? Mas em animais, alguns, o trato digestório superior, às vezes, até queratinizado, tanto que é a fricção, tá? Então, na anatomia também, vocês viram
a parte da laringe, né? Então, descendo aqui, saiu da orofaringe, da naso, agora está descendo para a região laringe. E aqui na laringe, nós temos a estrutura que permite a fonação. Então, eu disse que uma das funções do trato respiratório é permitir a emissão de som e para a fala, que né, uma característica bastante importante da nossa espécie. Então, aqui você tem os vestíbulos, desculpa, deixa eu voltar aqui Você teria os vestíbulos, certo? E depois você teria as pregas vocais verdadeiras. Então, o próprio vestíbulo, ele vai ser revestido de epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado ciliado. Tudo certo. Mas as pregas vocais, você tem mais atrito, certo? No meu caso, por exemplo, que eu não parei de falar até agora, isso para poder produzir a fonação, isso aqui ele está em constante, ele está mexendo um contra o outro para produzir os sons, né? Então, nesse caso, novamente é uma situação de grande atrito. Então, epitélio estratificado, pavimentoso não queratinizado. Aqui não tem, é um segmento especializado no nosso trato respiratório, cuja função é de produzir som. Então, não é a função aqui de participar na otimização da qualidade de ar, e sim de resistir à fricção constante durante a fonação. Então, aqui é o epitélio estratificado, você olha aqui, estratificado, certo? Várias camadas de núcleo. Ele é pavimentoso, são células achatadas, são mais resistentes à tração e não é queratinizado. A não ser que você tenha calos vocais, certo? Alguns profissionais que usam muito a voz têm calos vocais. Descendo um pouquinho, então essa aqui é a região onde tem a fricção nas cordas vocais. Descendo um pouquinho, você desce para a traqueia e volta para o epitélio pseudoestratificado ciliado, porque nós estamos retornando à função respiratória. Okay? Então vamos ver agora a traqueia. A traqueia na anatomia, vocês viram que tem vários anéis de cartilagem, elas são macroanatômicos, são visíveis, né? E na parte dorsal atrás, na parte dorsal posterior, você tem essas cartilagens, elas não se fecham completamente. Vamos ver como é que ela é na microanatomia, na histologia. Então, fazendo corte transversal, aqui é a região ventral anterior, ou seja, a minha frente, e aqui é dorsal posterior, atrás, né, da minha nuca. E nós temos, então, duas estruturas em duto. Uma que vai permanecer aberta, e ela permanece aberta por causa do anel de cartilagem, demonstrando novamente a eficácia do anel de cartilagem manter essa luz aberta para facilitar a passagem, reduzir a resistência de passagem de ar. Imagine, já está faltando ar e você tem aquele negócio super estreito, não dá. Agora, por outro lado, compare com essa estrutura aqui. O que tem atrás da traqueia, em termos de duto, né? Nós temos o esôfago. O esôfago, por outro lado, não tem esse anel de cartilagem, você vê como ele está colapsado. Ele não precisa estar passando, mesmo que você coma o tempo todo, ele não precisa estar passando comida o tempo todo, né? Não é a mesma coisa que o ar. Se você não comer o tempo todo, você não morre, mas ar é bom, né? Então, nós temos aqui uma clara, é muito mais fácil, é muito didático. Você vê, o anel de cartilagem mantém, mesmo em condições de processamento histológico, essa estrutura aberta, tá? E permitindo o fluxo de ar. E aqui atrás nós não temos isso. Claramente é uma estrutura muito muscular, tem muitos músculos, tem o seu epitélio, não é o caso da gente discutir aqui, tá bom? Então aqui indico duas lâminas nos microscópios virtuais disponíveis para vocês. Vamos olhar agora a traqueia com mais cuidado. O que eu estou olhando aqui é a interface, deixa eu voltar aqui, vamos focar nessa região aqui, tá? Essa imagem em particular eu peguei do Homero, não do Stolberg. Vamos pegar essa interface aqui e analisar um pouquinho. Nós temos um músculo liso, tá? Então é um músculo liso que conecta os dois anéis, então não é bem um semicírculo, né? É um anel assim, e uma ponte entre as extremidades do cartilagem, nós temos músculo liso, logo atrás nós temos esôfago, com anéis de músculo esquelético para permitir a decutição. Agora nós estamos vindo, então vocês vão vendo aqui em aumento menor, como é que é, onde que região eu estou. Agora eu deixei essa interface aqui, eu estou aqui embaixo, e aí vocês estão vendo cartilagem e hematoxina-eosina, ela sempre vai corar nessa cor meio roxinha. Então, se for uma lâmina de hematoxina-eosina, dica para a vida. Roxo com essa cara assim, meio de oncinha, cheio de pintas, que são os condrócitos, né? Cartilagem, tá? Então, ela tem uma estrutura rígida. Aqui você tem o epitélio, já vamos falar sobre ele. Aqui é onde passa vai dar o suporte mecânico. E por fora,
vamos pegar aqui a imagem menor, por fora, nós temos uma camada muscular. Essa camada de músculo esquelético, ela é controlável. Se eu quiser simular uma tosse aqui, não se faz isso em pandemia, né, hoje em dia, mas aqui não tem ninguém, então ok. Aqui você tem um controle voluntário, se quiser, e também voluntário, de reduzir aquele anel e exatamente expulsar o ar quando, por exemplo, também quem nunca, né, estava com a boca aberta quando entrou uma mosca. Pode ser que tenha só acontecido comigo, tudo bem. Mas eu consegui tossir ela para fora. Foi um pouco nojento. Ok. Então, nós temos o revestimento da luz da traqueia. Tem a mucosa, tá? A função da mucosa, ela é chamada mucosa, mas na verdade é o conjunto do epitélio com os seus componentes, seus diversos componentes. Então, o epitélio pseudoestratificado ciliado, contendo um conjunto de outras células calciformes, dutos de glândulas, vai ter tecido conjuntivo frouxo também. Então, toda aquela camada externa. Então, vamos focando aqui nessa região da lâmina. Então, olha aqui, eu estou aqui na lâmina, focando nessa região aqui. Vocês vão ver aqui é um pseudoestratificado assim, de respeito, gente. Olha só a espessura disso aqui, quantos diferentes núcleos nós temos aqui, tá? Desalinhados, mas são todos do começo até o final aqui, então é pseudoestratificado, não é estratificado, tá? Estão vendo os cílios aqui? Então isso aqui é espesso mesmo, ok? Vamos olhar um pouquinho a parte de baixo da mucosa, o frouxo, e aqui eu achei essa imagem um pouco melhor do que a qualidade daquela outra lâmina, então estou mudando um pouco de imagem. Então, nós temos aqui o epitélio, novamente, olha só, quantos núcleos desalinhados, você vê a espessura dele, dá para ver aqui um pouquinho, os cílios, e aqui embaixo você tem tudo isso, aqui cartilagem, certo? Olha só, roxo, cartilagem. Tá bom, isso aqui pode ser considerado lilás. Então, roxo escuro, cartilagem, certo? Aqui nessa camada aqui, da submucosa, então a mucosa é o tecido conjuntivo logo abaixo desse epitélio, que tem vasos, né? Porque, como você sabe, o epitélio não tem vasos, ela tem vasos, ela vai umidificar. Aqui teria a presença de glândulas, não, desculpa. Ela vai umidificar, não, aquecer o ar, por causa dos plexos vasculares aqui. Então, passando um sangue na temperatura corporal, vai trazer esse ar lentamente para a temperatura do corpo. Então, aqui o conjuntivo embaixo, tudo isso constitui a mucosa. E logo abaixo, a submucosa, você vê a presença de várias glândulas serosas. Aqui não tem um duto, que vão desembocar aqui em cima, produzindo muco, que vai recobrir esse epitélio. Note que, além dessa submucosa produzindo, né, produzindo muco, também temos aqui as chamadas células caliciformes, que eu falei no primeiro módulo. Então, é muita célula, muita gente envolvida em produzir muco, tá? Nessa parte superior. Do lado de fora, você tem a parte adventícia. A adventícia é sempre na periferia. Toda vez que nós falamos túnica adventícia ou conjunto, ou tecido adventício, é sempre do lado de fora, com certa função de suporte mecânico. Nesse caso, a traqueia, nós temos anéis de cartilagem, né, que são do tipo hialino. Vocês viram nas aulas de biologia tecidual básica. E temos fibras musculares lisas também. E aí, novamente, aqui é uma questão de controle e possibilidade de variar o diâmetro. Por mais que o ideal seja manter o diâmetro da luz, né, de passagem mais desbloqueado possível, existem momentos que você gostaria de regular isso, certo? Então, nós temos aqui, como eu disse, essa imagem não estava tão boa, mas voltando aqui para essa lâmpada, para vocês ficarem familiares com ele. Então, aqui você tem o epitélio pseudoestratificado, né, ciliado. Aqui tem glândulas, bastante vaso, você vê que é um tecido conjuntivo frouxo, aqui embaixo. E aqui você tem a cartilagem ali.